Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, já está tudo pronto a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E eu quero a sua atenção, quero a sua audiência e quero o seu compartilhamento. Afinal de contas, o Hora Geral é exibido na TV e também nas redes sociais. Canal do YouTube, página do Facebook do Hora Geral, página do Santa Portal, enfim, tudo que nós produzimos aqui é de interesse do nosso público, telespectador e internauta. No programa de hoje, nós teremos daqui a pouco a previsão do tempo com o Celso Vernizzi. Teremos também a participação no segundo bloco com o André Arzenha, ele que é jornalista, ele que é o responsável da comunicação do Cine Rocks. Ele é escritor, o seu trabalho de mestrado, de conclusão do curso foi sobre o Batman e ele também está lançando um livro meio polêmico. Você vai saber qual é esse livro, mas no segundo bloco que nós estaremos conversando. E no finalzinho do Hora Geral, nós vamos colocar um vídeo de um músico. Ele foi até um zoológico tocar para os animais, porque neste momento de pandemia eles não podem receber a visita, né? E você vai ficar assim, boquiaberto e emocionado com a reação da música através do comportamento dos animais. Mas, no finalzinho do Hora Geral, que só está começando, não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, a gente já começa com informação e o Fábio coloca na tela, porque informação, é prioridade. E a gente não pode começar de forma diferente a respeito da vacinação. E isso traz uma grande expectativa a todos nós. Aqui na cidade de Santos, só para que você tenha uma ideia, amigos do Hora Geral, o número de internação por Covid-19 está caindo. É uma boa notícia. Diminui o número de pessoas internadas com o novo coronavírus na rede hospitalar de Santos. Só para que você tenha uma ideia, do total de internados, 123 estão em leitos de UTI, sendo que 58 moradores de Santos e 65 de outras cidades. A taxa de ocupação geral dos 616 leitos Covid-19 disponíveis está em 37%. Entre os 273 leitos de UTI, a ocupação é de 45%. É uma boa notícia, mas que nós devemos sim ter continuar com as medidas de proteção, os protocolos de proteção, ou seja, evitando aglomeração, lavando sempre a mão, usando o álcool em gel e também, lógico, a máscara. Eu sempre mexo com o meu público telespectador internauta. Ô Douglas, você está sem máscara. Mas, amigos, aqui o estúdio ele é amplo. Você quer ver uma ideia? Quer ver só? Fábio, joga na geral. Olha só o tamanho do estúdio. Não tem ninguém aqui. O câmera está a 3 metros lá atrás, né? Ou seja, tudo é protegido, foi tudo, é tudo higienizado diariamente, né? Nós temos álcool em gel na recepção, enfim, tudo isso é preparado. Quando estamos com um entrevistado presencial, tem uma distância, ou seja, nós também temos essa preocupação, tá certo? Agora vamos mudar para uma câmera mais próxima de você, que é essa câmera, tá certo? Deu para entender? Então, esses métodos são simples e precisam ser respeitados por cada um de nós. Agora, meu amigo Celso Vernizzi, é o homem do tempo. Celso, antes de mais nada, boa noite. Vai continuar essa onda quente ou teremos alguma frente fria chegando? Boa noite, Celso Vernizzi. Alô, amigos. Hora Geral, Douglas, muito boa noite. A situação do tempo muito boa nesta terça-feira vai se repetir na quarta. Mas à tarde algumas nuvens vão surgir. É que há ar frio no Oceano Atlântico e esse ar frio que amenizou um pouco as temperaturas vai trazer para o continente nuvens mais escuras durante a tarde. A elevação da temperatura vai colaborar para formar nuvens de chuvas isoladas na quarta-feira à tarde. Temperatura máxima de 28 graus no litoral, tempo que vai aquecer na quinta-feira também. E aí vem uma frente fria para trazer muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Grande abraço, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo, dando sempre a previsão e informando os nossos amigos do Hora Geral. Amigos, você sabe que nós temos um canal de comunicação, né? Que é o 981 70 14 34. Esse canal de comunicação é um canal para que você interaja,
participe, né? Eu vou colocar umas imagens que chegou da dona Maria Aparecida Lemos. Ela mora na Vila São José, em Cubatão. Ela falou: Douglas, dá uma olhada no parquinho. Tem condição das crianças brincarem aqui nesse parquinho? Não tem. Eles estão praticamente um ano sem aula, né? A criança, eles querem se divertir um pouco, é um parquinho simples aqui na Vila São José, mas não tem condição nenhuma. A prefeitura não dá nenhuma atenção. Nós já ligamos, pedimos e nada. É mato alto, o mastro que deveria estar as bandeiras, né, de São Paulo, de Cubatão e do Brasil, o mastro está totalmente enferrujado, né? Tem os brinquedos, né? Ó, além do mato alto, os brinquedos, Douglas, tem um balancê que está até com um nó, né? Está até com um nó. Olha ali, ó. Como que a criança vai brincar? E o buraco? Douglas, será que você podia pedir para o prefeito, para alguém tomar uma atitude e resolver? Olha, minha amiga Maria Aparecida, eu quero dizer para você que quando a produção do Hora Geral me mostrou, eu falei assim, nossa, como que um prefeito deixa uma praça ficar desse jeito, né? Prefeito Ademário, o senhor não pode dar uma atenção? O senhor foi reeleito, prefeito. Eu sei que existem outros problemas, né? Mas talvez, prefeito, o senhor podia arrumar uma empresa que adotasse essa praça para que houvesse uma manutenção. Porque o que as crianças, por exemplo, da Vila São José querem, elas querem se divertir. Tá certo? Prefeito Ademário, o senhor vai atender a população? Vai, né? Então tá bom. Bom, amigos, a próxima notícia é interessante para os brasileiros. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele já acenou com a possibilidade do retorno do auxílio emergencial, né? E isso o que significa? Significa que, se der tudo certo, né, os brasileiros, não todo, mas uma boa parcela, terá aí o retorno do auxílio, o auxílio emergencial, né? Ele já admitiu, né, pela primeira vez esse ano, que o governo está negociando essa retomada de benefício ou algum tipo de ajuda financeira a pessoas que ficaram desamparadas durante a pandemia. A tendência, amigos, é que o auxílio retorne com um valor menor, de R$200 ou 300, e atingindo um público mais restrito do que os 67 milhões de beneficiários do ano passado. Após uma reunião com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, recentemente eleito, Paulo Guedes disse que o tema ainda está sendo discutido pela equipe econômica e que é preciso compromisso com a responsabilidade fiscal. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro disse que já está negociando o tema com os ministros e se mostrou preocupado com o endividamento do governo. Então, é só aguardar para ver se dá tudo certo. Presidente, se for o caso, faz uma contenção de despesa, veja onde pode economizar. O mais importante é que esse dinheiro, por ser um auxílio emergencial, é um dinheiro público, ou seja, é um dinheiro do brasileiro. Bom, do Brasil vamos até os Estados Unidos. Olha, o Donald Trump ele não conseguiu se reeleger, mas mesmo assim o processo de impeachment dele está ainda em curso. E o que significa, né? Está sendo avaliado nos Estados Unidos, né? Se o impeachment de Trump vai ser julgado ou não. Porque começa hoje o julgamento do segundo impeachment do ex-presidente no Senado. Em 2020, Trump enfrentou seu primeiro processo de impeachment quando a Câmara condenou por obstrução ao Congresso e abuso de poder, mas acabou inocentado pelo Senado. Agora, apesar de seu mandato já ter sido concluído, os senadores, caso decidam, isso é importante, caso decidam condená-lo, pode optar por retirar seus direitos políticos, o que impediria que ele volte a se candidatar num futuro, né? Num futuro, ou seja, na próxima eleição, ele estaria impedido se ele sofrer o impeachment, né? O julgamento está acontecendo hoje. Vamos ver se amanhã a gente consegue novidades com o nosso correspondente dos Estados Unidos, o Henrique Durança. Tá certo? Amigos, rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o André Azenha. E você vai conhecer e saber um pouco mais desse ativista cultural que é de Santos. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral e eu tinha anunciado desde a abertura do Hora Geral que nós iríamos conversar nesse segundo bloco com uma figura que eu tenho um carinho muito grande porque é um agente cultural, né? E um agente cultural eu acho importante pelo trabalho que ele desenvolve, né? E o mais importante, quando a gente fala de cultura, é o fato de levar até as pessoas, né, vários nichos culturais, seja o cinema, seja o teatro, seja a leitura através dos seus livros, enfim, você sabe de quem eu estou falando. Meu amigo André Azenha. Tudo bem, André Azenha? Boa noite. Boa noite, Douglas. É um prazer falar contigo. Faz tempo que a gente não conversava, mas tenho um carinho grande por você. Desde a época da rádio, sempre abriu espaço para a cultura, para os nossos projetos. Quando foi vereador também, apoiou Culturalmente Santista. Então é importante a gente trocar essa ideia. Boa, Zenha. Você sabe que a cultura é uma responsabilidade que todos nós deveríamos ter. Óbvio que uma camada da sociedade deveria apoiar e participar, e uma outra parte levantar uma bandeira de uma forma até eterna, né? Diária. E é o que você faz na área cultural. Eu, sempre que posso, não só continuarei dando espaço, como estarei dentro da cultura. Você sabe que nós aqui, principalmente em Santos, né, temos grandes nomes que saíram da cultura e acabaram conquistando aí o estrelato, não só no estado de São Paulo, no Brasil e também no mundo, né? E às vezes o próprio santista desconhece isso, né, André? Com certeza, e Douglas, tem tantos nomes aí, o Pedro Bandeira, que é o maior vendedor de livros infantis do Brasil, Rubens Evald Filho, Sérgio Manberti, Jandira Martini, Luciano Quirino, Beth Mendes, né? Então é uma cidade privilegiada nesse sentido cultural. Eu acho que o fato de a gente também ter um porto aqui, é uma porta de entrada do mundo, e estar uma hora de São Paulo contribui para esse intercâmbio. É uma cidade que tem esse segmento cultural bastante articulado. Nem sempre tem o apoio, o reconhecimento que merecia, mas espaços como que você sempre dá são sempre importantes para a gente divulgar nossos trabalhos e levar a cultura para mais pessoas, porque a arte e a cultura só fazem sentido quando se conectam com o público, fecham esse círculo de chegar ao leitor, ao espectador, ao ouvinte, e é isso. Perfeito. Não, você está corretíssimo. E você citou alguns dos nomes. Eu com certeza ficaria com você mais alguns minutos falando de outros nomes. Mas vamos falar sobre André Azenha. Azenha, você também, não sei se você ainda continua, por causa da pandemia, né, praticamente foi suspenso aí as exibições dos cinemas, mas você ainda continua assessorando o Cine Rocks? Continuo já há quase 10 anos já. Foram 7 meses fechados, aí reabriu em outubro, dia 8 de outubro. A situação não está fácil para os cinemas, né? Não só para o Cine Rocks, mas para os cinemas do mundo inteiro, muitos lançamentos adiados. Mas o Toninho e o Cine Rocks seguem firmes e fortes, mesmo com o fechamento não teve demissão, né? E o cinema tentando se manter porque tem 86 anos, vai fazer 87 em março,
e merece chegar aos 90, né? E para mais, porque é um cinema de rua, um cinema tradicional que ajuda todos os projetos aqui da região, né? Abre suas portas, então a gente está trabalhando aí para tentar seguindo os protocolos, né, em relação à Covid. Sim. Você sabe, Azenha, é óbvio que eu gosto do cinema, assim como você, e muitos daqueles que estão acompanhando a nossa entrevista aqui no Hora Geral, inclusive os internautas. Eu sinto que, apesar de toda a tecnologia, você tem aí a ascensão do Netflix, por exemplo, né? A comodidade de você estar na sua casa, né? E com som e imagem. Mas, sei lá, eu sou saudosista e creio que o cinema nunca vai acabar. O fato de você ir até o cinema, né, comprar uma pipoca, vai com a esposa, com a namorada, ou vai com um grupo de amigos e assistir, né, um filme, ouvir a crítica antes, depois avaliar o filme, eu acho que isso faz parte, né, da nossa ação cultural. E óbvio, o Cine Rocks, através do nosso amigo Toninho Campos, ele é um incentivador, porque nós tivemos muitos cinemas em Santos e praticamente, tirando os do shopping, só ficou o Cine Rocks, né, Azenha? Pois é, né? Santos teve a Cinelândia, né? Era a cidade com o maior número de cinemas de bairro por população. Ainda se mantém como uma das cidades com a maior média per capita de público por sessão de cinema do Brasil, tem entre as 15 aí. Mas o Rox é um resistente, né? Um cinema de rua. Infelizmente, alguns dos cinemas de rua que restavam pelo Brasil acabaram fechando durante a pandemia. E o Roxy é um patrimônio da cidade, né? Uma cidade que tem esse selo de cinema tem que apoiar os seus cinemas também. E um cinema que dá tanto, né? Que recebe sessões de escolas públicas, de ONGs, creches, Senat, NAPES. Ele abre essas portas para que as pessoas desenvolvam esse costume, tenham contato com o cinema, com os filmes. E é o que você falou, ir ao cinema é um ritual, né, Douglas? Para quem é cinéfilo, assim, que nem a gente, que ama o cinema, é toda uma tradição, um ritual de sair de casa, a expectativa gerada, sentar, escolher o melhor lugar da sala, aí tem o apagar das luzes, você mergulhar naquele universo. Eu não troco essa experiência, mas com a pandemia ficou complicado. A gente torce para que haja vacinação o quanto antes, né? Para que quem está à frente dos governos permitam que as pessoas tenham acesso à vacinação o quanto antes, para a gente poder voltar a ter esse contato mais próximo das pessoas que a gente sente falta. Agora, você sabe, Azenha, muito rapidamente, até porque o entrevistado é você, mas isso aí me traz uma saudade. Cine Indaiá, Atlântico 1 e 2, Cine Brasília, o Caiçara ali na Conselheiro Neves, né? Ou Alhambra, Iporanga. Nossa, o Alhambra, o Iporanga 1, 2 e 3. Então me traz uma saudade muito grande. E você sabe, você falou uma coisa interessante. Santos já teve por bairro um grande número de cinemas. Hoje, uma realidade que eu não quero polemizar, mas se você quiser comentar, pode comentar. O que a gente mais vê em Santos são farmácias. Em cada esquina tem uma farmácia, né? E a gente não vê um incentivo tão grande numa área como a cultura. Tudo bem que estamos na pandemia, mas pós-pandemia a gente precisaria dar uma atenção maior, apesar de toda a tecnologia. Eu sei, eu não sou somente saudosista, mas seria importante a gente poder promover, né, esse cinema de rua, como você falou. E eu tenho a certeza que tem público para isso, viu, Azenha? Então, Douglas, acho que a gente tem que buscar. É super importante que a gente tenha uma cidade que tem cultura espalhada pelas praças. Aqui na Orla da Praia seria interessante a gente ver isso com mais frequência, né? Tudo isso que eu falo, lógico, passando a pandemia. Mas isso também é um processo a longo prazo que tem que passar pela educação de base, as crianças terem aula de música, poderem ver filmes, ter acesso a livros. E aí a gente tem uma sociedade mais conectada com as artes, né? Como a gente vê em outros países e tal, a própria vizinha nossa Argentina aqui, o cinema é grade curricular. Então isso passa pelo apoio do poder público, claro, por empresas também que topem ter essa visão de sociedade mais diversificada, né, mais educada, mais... E
e aí a gente construir esse mundo onde a cultura seja algo relevante. Infelizmente, a gente tem visto um desmonte da cultura em âmbito nacional, né, pela atual gestão aí, ou falta de gestão, com o cancelamento de editais, o cinema abandonado, cinemateca fechada, mas eu torço para que isso passe o quanto antes. André Azenha, além de ser o responsável aí na assessoria do Cine Rocks, né, assessoria de imprensa, você é um escritor, você é um jornalista, eu não sei se você gosta dessa palavra, um ativista cultural, né? E recentemente você não só lançou, mas foi até, eu acho que tema do seu TCC, trabalho de conclusão de curso, foi sobre o Batman. É isso mesmo, Azenha? Isso, foi a dissertação do meu mestrado. Agora, inclusive, essa semana eu estou no processo seletivo do doutorado. Tá uma Olha, correria. E aí eu fiz uma pesquisa em cima dessa série animada do Batman, que foi uma série que transformou a maneira de se fazer desenho animado em televisão, bastante sofisticada, com muitos elementos do cinema, principalmente do expressionismo alemão dos anos 20 e do cinema noir, que são aqueles filmes de suspense dos anos 40, de detetive, Mulher Fatal, trilha de jazz, muita luz, sombra. E aí eu desenvolvi uma pesquisa em cima dessa série e virou o livro, lançado no fim do ano passado. Está na Amazon para quem tiver interesse aí. Ficou um livro muito bonito, ilustrado, papel Pollen Bold, aquele papel mais tom creme que facilita a leitura, né? Tem um guia de episódios no fim, enfim. Então, é um livro bem bacana, repercutindo aí Brasil afora. E eu espero que as pessoas gostem também. Grosso, né? Um livro com 243 páginas, por aí vai. Bom, esse livro, você acabou de falar, foi um livro que você escreveu, que serviu como seu trabalho de conclusão de curso do mestrado. Mas, recentemente, se não me engano, acho que o lançamento está sendo hoje, você acabou lançando um outro livro. Esse é uma produção independente que, pelo jeito, não tem nada a ver com o seu mestrado nem com o doutorado, que é A Era dos Boçais. É isso? Isso, A Era dos Boçais. Tá aqui a capa polêmica, né? A capa é do Vanderlei Camargo, publicitário, e os desenhos eu mesmo fiz, né? Seguindo aquele lema do punk rock do It Yourself, faça você mesmo. E é uma coleção de crônicas em versos ou poemas em quase prosa, para quem preferir, sobre esses tempos complicados, difíceis, sombrios, de celebração da ignorância e da estupidez. Como diria Renato Russo, né? Cantaria Renato Russo em perfeição. Que ele canta Vamos Celebrar a Estupidez Humana, e são esses tempos difíceis que a gente está vivendo, de negação da ciência, de intolerâncias. Então são 30 poemas aí que eu verso sobre isso. Aí tem também o jogador de futebol, o youtuber, falo do Centrão, né? O Centrão brasileiro, o nerd, enfim, sobre preconceitos e hipocrisias da sociedade. É um livro um pouco polêmico, que mescla ironia, humor ferino, em versos livres, herdeiros do cordel, do repente, do rap, enfim. Eu estou recuperando minha verve poética, porque eu escrevi a poesia anos atrás, parei, e essa indignação causada por tudo que a gente tem visto, principalmente durante a pandemia, afloraram essa vontade de pôr esse grito para fora, assim, através da arte, com esse livro. Esse livro, aonde que o público pode conhecer ou pode adquirir? Também na Amazon, tem algum endereço, está na sua página no Facebook? Então, Douglas, como é para produção independente, a gente ainda está com pandemia e eu estou tentando seguir esse distanciamento social. Tem a página do Facebook, A Era dos Boçais, ou o e-mail, aeradosbocais@gmail.com. O livro custa R$24. Se for em Santos, a gente entrega em casa, na portaria, na casa da pessoa. Se for fora de Santos, aí tem o frete à parte, a gente manda pelo correio. Já tem gente comprando aí, está repercutindo. E, enfim, é um livro para as pessoas refletirem, se quiser debater, se indignarem. Dá para dar risada também de algumas situações, enfim, é um livro para causar essa reflexão.
Agora, você, o escritor, pelo menos eu penso assim, ele está terminando ou terminou de escrever e já pensa num outro livro, né? Você já tem algum em mente, um próximo livro? Qual o segmento, qual o tema que você pretende discorrer na sua próxima publicação? Douglas, vai me achar maluco, mas eu tô com 3 livros já em andamento aí. Olha Né? aí. Azenha, você vai ter sempre um espaço aqui no Hora Geral para divulgar as suas ações de cultura. Eu não digo só você, qualquer pessoa que promova a cultura, o Hora Geral vai dar sempre essa oportunidade. Quero parabenizar pelo seu trabalho e pela luta diária em prol da cultura. E eu vou deixar aqui uns 30 segundos para você deixar mais uma vez o endereço para que as pessoas possam adquirir e conhecer um pouco mais esse seu lançamento do seu novo livro, A Era dos Boçais. Fique à vontade. Vamos lá, A Era dos Boçais no Facebook, facebook.com/A Era dos Bocais, né, sem o cedilha, ou pelo e-mail aeradosbocais@gmail.com, entre em contato, a pessoa efetua o pagamento e a gente manda o livro, aqui em Santos entrega em casa, fora de Santos pelo correio, e é isso, e confira o Santos Film Fest em março, 16 a 23 de março, online, santosfilmfest.com também, o grande festival de cinema aí do Litoral Paulista. E obrigado mais uma vez, Douglas, pela parceria, pelo espaço sempre relativo à cultura aí. Estamos juntos, que precisar só entrar em contato, meu amigo. Um abraço para você. Parabéns. Abração, beijo para a família aí, valeu. Obrigado. Mando sim. Valeu. Bom, nós conversamos com o André Azenha, ele que é jornalista, escritor, e falando um pouco mais desse seu mais recente lançamento, né? Que você pode também adquirir através da página do Facebook ou mandando pelo e-mail que nós colocamos na tela. Bom, antes de encerrar o Hora Geral, eu vou pedir para a produção, tá tudo pronto, produção? Tudo certo aí? Tudo? Então tá bom. Eu vou colocar para vocês um vídeo de 1 minuto e 35, mais ou menos, de um músico, né? Que, preocupado com esse período da pandemia, ele foi tocar uma música, né, dentro de um espaço, um zoológico, ou seja, onde estão os animais. E por causa da pandemia, esse local está totalmente fechado, sem a visita do público. E parece que não, os animais também se sentem bem com a convivência, mas a falta dela os deixa um pouco introspectivos. Veja neste vídeo o que a música reflete na reação desses animais. E é com este vídeo que eu encerro o Hora Geral de hoje. Até amanhã. Veja o vídeo. Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.